Agora ficamos com a nossa palestrante, Sandra. Boa noite a todos. Hoje eu tive um sonho que foi o mais bonito que eu sonhei em toda a minha vida. Sonhei que todo mundo vivia preocupado, tentando encontrar uma saída. A página que a Nelly leu fala bem sobre isso. Viver preocupado, tentando encontrar uma saída. Quando em minha porta alguém tocou, e sem que ela se abrisse, ele entrou. E era algo tão divino, luz em forma de menino, e uma canção me ensinou. Quando ela começou a ler, eu comecei a lembrar dessa música. É contagiante o bem. E Roberto Carlos conseguiu exprimir bem isso na letra dessa música. Que o quanto nós podemos contagiar quando a gente se propõe a fazer alguma coisa. A casa aqui de Ramatiz, ela é contagiante nesse trabalho que ela se propõe a fazer. As pessoas que começam a participar se contagiam e levam isso para a sua casa. E é difícil não motivar mais um familiar, porque quando alguém leva luz para dentro de casa, uma única pessoa, ela pode iluminar às vezes uma rua inteira. Imagina então, dentro da casa. E a gente aos poucos se transforma, porque infelizmente, nós estamos ainda a caminho, não somos ainda como Cristo. Cristo, tem algumas passagens, inclusive na TVCI hoje, era 1h, às 13 horas, então, teve uma palestra, e eu não gravei, não anotei o nome do palestrante, para vocês poderem acessar. Mas se entrarem no site da TVCI, gente, é só para pegar todas as palestras maravilhosas. Então ele estava mostrando as passagens que tem no Evangelho, na Bíblia. As passagens da Bíblia que comprovam, então, a presença da mediunidade, a presença espiritual, durante todo aquele período da antiguidade, E mostrava, então, uma figura que ele mostrava a imagem e as passagens bíblicas de Jesus orando. Jesus orando e pedindo apoio, sustentação espiritual naquele transe difícil que ele teria que passar. Que já que não dava para afastar o cálice do sofrimento, mas que tivesse apoio. Pai, me auxilia então neste momento. Jesus, com toda a autoridade moral, pedia ajuda. E nós então, que não somos ainda como Jesus, que estamos tentando despertar para o bem, precisamos muito estar sintonizados com Deus, com os espíritos protetores, para poder termos esse auxílio, como se fosse assim uma estaquinha. Uma plantinha, para que ela possa se voltar para a luz, muitas vezes pelo peso ainda do seu caule, ainda meio mole, a gente tem que botar uma estaquinha para que ela suba retinha, Pois nós, para que a gente trabalhe o bem dentro da gente, para que floresça o bem, as nossas atitudes boas, para que o bem vença dentro de nós precisamos de uma estaquinha, de um auxílio. Por isso que Deus já nos colocou, sempre, todos nós temos o nosso espírito protetor, invisível a nós, mas que está sempre ali do nosso lado. Basta a gente sintonizar com Ele, que Ele está ali, fortaleza. Esse é só para dar uma preenchida naquilo que ele estava falando. Mas existem algumas pessoas, quando vão visitar outras, ou quando estão passando pela rua, e eu sou uma delas, muitas vezes, que quando passa por um lugar assim, a gente diz, uxe, estava pesado. Aquele lugar lá está pesado. Eu nem vou mais na casa de fulano, alguns dizem, porque lá é um ambiente muito pesado. Eu saio de lá me sentindo mal.
uma caridade, que é a caridade material, que a gente tenta fazer assim, né, que é visível, mas existe uma caridade moral invisível, que é a caridade da compreensão. À medida em que a gente vai estudando aqui na casa espírita, ou que a gente se atenta a estudar mais, a gente vai ver que a gente pode fazer caridade em toda parte, que é a caridade moral. Quando a gente vai em algum lugar e sente uma vibração pesada, porque todos nós sentimos. Não existe, a mediunidade da sensibilidade é dada a todas as pessoas. E então, quando a gente vai em algum lugar e a gente sabe que aquilo está tumultuado, ou então está pesado, muito sofrido, muito ruim, não é para que saiamos falando mal. É para que a gente entenda que ali não está bem, e que aquilo muitas vezes vai nos acompanhar. Então que a gente tem que ter uma postura mental. Esse é o trabalho da educação mediúnica. Fazer um curso de educação mediúnica é aprender como trabalhar essas sensações ruins, que é onde a gente passa e a gente às vezes se encharca. Vai trabalhando isso no caminho. Para dar um exemplo para vocês, depois eu vou continuar. Eu sou evangelizadora, eu trabalhei por muitos anos com crianças. E eu nunca vi um espírito, não tenho amigo, aliás, eu vejo vários encarnados, né? Mas espíritos desencarnados eu nunca vi. Se eu já vi, eles nunca se manifestaram como espíritos. Passaram pela minha vida sem eu tomar conhecimento. Mas eu nunca vi um espírito. E nunca ouvi, escutei diretamente. Mas sabe, quando eu estou lavando a louça, eu escuto palestras inteiras lavando a louça. Passando roupa, varrendo a casa, dirigindo o carro. Sabe aqueles pensamentos que um vão se encadeando no outro e... eu preciso de um papel para escrever, porque é tanta coisa boa que vem, então muitas vezes essa sensibilidade me é aflorada. Mas ver nunca vi. Então eu dando aula para as crianças, de vez em quando, lá na casa espírita do Centro Espírita Anjo da Guarda, foi adotado um sistema de trancar os portões. Por medo dos trabalhadores da casa, umas senhorinhas que vão para lá trabalhar de tarde, elas têm medo porque de vez em quando entrava uma pessoa pedindo e chegava às vezes meio alterado e queria alguma coisa. Então elas resolveram trancar aqueles portões à chave. Muito embora eu não concorde muito com isso, né? Mas elas se sentiam sem segurança. E eu sempre dei aula de evangelização nos sábados de manhã e não trancava o portão. E de vez em quando eu era chamada a atenção sobre isso. Se acontecia alguma coisa com essas crianças, tu é responsável. Eu encostava o portão, mas não passava a chave. E um dia eu estava dando aula, então, e chegou uma pessoa lá com aqueles carrinhos de catar papelão e começou a fazer barulho lá na frente e eu fui até lá para atender. Mas antes desse senhor do carrinho de papelão, outras vezes, então de vez em quando alguém batia lá e pedia sapatos, que queria sapatos ou queria chinelos, e eu procurava lá nas coisas que sempre tinha de doação para dar algum sapato. Às vezes até já tinha acontecido o caso de eu dar dinheiro para alguém comprar chinelos. Um dia chegou lá uma pessoa descalço que ele precisava viajar e não deixava ele entrar no ônibus descalço, não sei se é verdade. Aí não tinha nada para doar, eu acabei dando dinheiro para ele comprar chinelos. E a gente acabava acreditando, né? Até para não desacreditar na pessoa, e se ele fosse fazer de uma forma errada o uso daquele dinheiro, seria a consciência dele. Mas, então eu estava lá dando aula para as crianças e uma pessoa chegou e fez bastante barulho lá para entrar e tudo, eu fui atender. Moça, eu vim aqui para ver se você podia fazer um curativo na minha perna. Porque, olha bem, aí mostrou aquela ferida aberta, né? Aquela ferida feia. E agora, hoje, os postinhos não funcionam. E sábado de manhã não funciona mesmo. Porque daí não tem onde fazer curativo. E não tinha mesmo. Se vai no pronto-socorro com aquele carrinho de catar papelão, um cachorro junto, não é atendido mesmo, né? Um pronto-socorro cheio. E aí, o que eu faço? Sozinha com as crianças. Eu fui lá na bolsa e revirei, encontrei um pouco de dinheiro, e o dinheiro que eu tinha, eu dei para ele, porque eu sempre ando com
saiu dali e disse assim, ele foi lá no carrinho das coisas que ele cata, moça, olha aqui um presente para você dar para as suas crianças. Eu peguei isso aí no lixo, mas eu acho que alguém colocou errado no lixo, porque é novinho. E realmente, quando eu abri, eram algumas calcinhas com etiqueta, calcinha de criança, calcinha feminina, tudo empacotadinho, com um pacote maior. E ele deu aquilo com tanta boa vontade, ele trocou aquilo que eu dei por outro. Sabe quando você abre a porta com raiva ou com medo para atender alguém? A pessoa se ressente daquilo e parece que quer se vingar. Quando você tranca a sua casa com medo, porque vai vir um ladrão, de imediato você desprotege a sua casa. Não que a gente vai deixar as janelas abertas, né? A gente sempre põe umas gradezinhas, mas quando o ladrão quer entrar, isso não é possível. Mas uma certa confiança em Deus, uma proteção, já elimina as vibrações. Quando eu comecei a morar na rua lá onde eu moro, era uma rua pesada. Quem entrava na rua já sentia a vibração da rua. Então, existiam muitas crianças pequenas, e as crianças pequenas que brincavam na rua, ai de quem deixasse a bola cair no quintal do vizinho, porque era uma vibração muito pesada que existia na rua. E também naquela época eu fazia muitas orações pela vizinhança. Assim, eu secava na minha casa lá para ler o Evangelho e começava a ver a rua iluminada. Eu não consegui naquela época trazê-los para a casa espírita. Mas tanta gente se tornou evangélico que a rua, depois eu não podia reclamar, era cheia de carros com música alta, aquelas músicas evangélicas. Mas foi mudando a vibração da rua. Gente, a pessoa que mais me incomodou na rua, e me incomodava mesmo, porque ela e os filhos eram por uma questão assim, talvez vibracional, e como quem diz assim, eu quero ver até onde tu aguenta. As crianças eram pequenininhas, elas apertavam o interfone de propósito, assim. Um dia eu disse assim, você quer um interfone? Eu vou comprar um interfone para você levar para casa. Aí você fica apertando em casa. Pois hoje essa pessoa eu estou levando para a casa espírita, porque veio me pedir para levar. Aos poucos a gente vai trabalhando, a gente não muda de imediato uma pessoa. Na casa da gente, a gente não muda o familiar. A gente não se muda de repente. A gente tem, assim, relances de bondade, né? A gente tem que ir alimentando o bicho bom. Então tem um filósofo que ele dizia o seguinte, que ele sabia que ele devia se melhorar. Por quê? Porque quando ele ia colocar a cabeça dele no travesseiro, ele sabia exatamente onde ele tinha errado. Nós sabemos. Até aquele mesmo mais maldoso, aquele que passa com o carro por cima das pessoas, lá no íntimo ele sabe. Porque está gravado na nossa consciência o que é certo. A lei divina está gravada na nossa consciência. E lá no íntimo nós sabemos. Então, quando ele ia deitar, que ele colocava a cabeça no travesseiro e ele começava a pesar o fiel da balança, ele via, ele sabia onde ele tinha errado. Aí ele se propunha no outro dia não errar. Mas ele errava. E ele ia errando. Só que ele se propunha então, ele fez uma lista de 10 coisas que ele não deveria mais fazer. As 10 coisas de uma vez só ele não conseguia, mas ele ia eliminando uma de cada vez. Cada vez que ele repetia aquele erro, ele dizia, não, agora não fazer mais. Ia tentando, às vezes levava um ano exercitando aquele tipo de qualidade que ele achava que ele tinha que desenvolver. Para nós nos disciplinarmos, é difícil. Entrando na casa espírita, trabalhando reforma íntima, muitas vezes nos vemos repetindo os mesmos erros. Como que a gente quer mudar, então, o vizinho, ou o marido, ou a mulher, né? E a gente quer mudar com uma repreensão, muitas vezes chamando a atenção apenas, né? Mas se a gente mesmo já sabe onde está errado e a gente erra. Então, entender que o outro está a caminho, assim como a gente. Que cada um tem o seu tempo de despertar. Parece que às vezes a Terra assim, né, é tão conturbada, tão cheia de problemas,
principalmente por essa fase assim, política, né? Que até tem um comentário aqui no começo sobre a política, né? Sobre os artistas que se elegem e tudo. Parece que assim, de repente, dá uma mexida no planeta Terra e aflora tanta coisa ruim, e aí você vê notícia do Líbano, notícia daquilo, e se você assiste então os canais de TV, só vai ter coisa ruim. Se você está sintonizado com esses fatos, realmente parece que é a maioria. Você escuta o jornal das meio-dia, da noite, lá qual que você escuta, você só vai ver notícias ruins. Mas não é a maioria. Tanto é que muitas pessoas que viajam lá para o Oriente Médio, aquelas viagens santas, elas não veem sangue na rua como mostra toda hora, não. Não é estampado o bombardeio. É um ou outro caso, mas vocês acham que os meios de comunicação vão falar isso? A grande maioria aqui em Balneário Camboriú, eles estão dentro dos bares, então não existiria nem lugar nos bares. Mas se vocês forem em várias instituições hoje religiosas, vão ter pessoas dentro desses lugares. Vão ter nas escolas, a Univale está cheia de estudantes lá em Itajaí, aqui, vão estar nos cursinhos. Quantas pessoas dentro de casa, nos bares, ou por aí fazendo alguma coisa assim que não deveria fazer? Não é a maioria. E às vezes a gente entra assim naquela sintonia de que parece que não, que a coisa está difícil, está ruim. Não está. Tanto é que hoje nós estamos aqui, né? No dia lá da novela, lá que vai ser colocado quem que vai ser o vilão e tudo, nós não estamos nem aí. Que bom! Já fazemos parte junto com muitas outras pessoas que não estão nem aí. Hoje tem várias pessoas fazendo curso de inglês, outras pessoas fazendo de italiano, estudando, e que de repente tem até uma curiosidadezinha depois de saber quem foi que matou, mas não vai perder, né? Não vai perder o que ela vai fazer por causa disso. Que bom que a gente já consegue fazer, dar um salto, e que a gente possa alimentar esse bicho bom. Então, dando aula para as crianças lá na casa espírita, eu nunca vi nem ouvi um espírito. Mas um dia eu recebi, então, uma mensagem de uma criança no mundo espiritual. Ela dizia que ela vinha sempre às minhas aulinhas, trazida pelo espírito dirigente lá do mundo espiritual. Dava o nome, inclusive, do professor dela no mundo espiritual. E essa criança dizia que ela vinha sempre às minhas aulinhas e que ela falava muito no meu ouvido, mas que eu não a escutava. E ela dizia que ela queria ter pernas para poder usar sapatos. E como eu não escutava, ela utilizava de outras pessoas para falar comigo. Ela queria usar sapatos porque ela havia desencarnado sem pernas, por causa lá de uma tragédia de guerra, e até então ela vivia sem pernas. E ela era levada na casa espírita, então, para despertar, sair daquela situação. Quando eu recebi aquela comunicação, eu entendi a caridade moral que eu deveria fazer. Porque a gente faz caridade moral não só com os encarnados, com os desencarnados. Principalmente quem é médium. Esse negócio de sentir uma coisa ruim não é para rechaçar, é uma pessoa para você ajudar. Então aquela criança que falava muitas vezes para mim, devia muitas vezes me dar uma sensação ruim. Quando a gente sente uma coisa ruim, não é para rechaçar, é começar então a conversar mentalmente com a entidade que o acompanha. Meu irmão. Então eu comecei a conversar com aquela criança mentalmente. Que ele pudesse sair daquela conformação física que ele havia adotado. Que o Espírito é luz, que o Espírito pode adotar uma nova forma. E eu visualizava ele numa nova forma saudável, perfeita, e visualizava a luz para ele. Que ele pudesse se desprender daquela conformação física. E esqueci. De vez em quando eu dava uma lembrada e mentalizava dessa forma, até que eu esqueci. Passados uns 2 meses já, eu recebi uma nova comunicação mediúnica. E a criança então dizia que ele já não era mais uma criança. Ele já era um jovenzinho e que ele tinha ganho pernas. Ele já tinha pernas. E que agora ele já estava usando sapatos. Porque nós podemos auxiliar os espíritos sofredores que se aproximam de nós. Os
sofredores, aqueles que nos dão aquela sensação ruim, porque o ambiente está pesado, não é para você rechaçar e dizer, lá eu não vou mais, ou sai de mim, levar para o pastor expulsar. Não, é para trabalhar essa companhia espiritual. Divaldo Pereira Franco, ele teve por muitos e muitos anos a companhia persistente de um espírito cobrador. E ele via muitas vezes aquele espírito com o senho assim, porque ele se apresentava com uma máscara e carregado, porque numa outra existência Divaldo havia praticado muitas maldades, né? E ele o perseguia por isso. Só que Divaldo sempre fazendo bem, onde, já que você quer me perseguir, meu irmão, então vai comigo. E ele ia para a casa espírita e o espírito ia, e ele ia estudar e o espírito ia. E por muito tempo, Divaldo então formou a Mansão do Caminho, adotou várias crianças, encaminhou várias crianças na vida, até que um dia aparece uma criança pequena, feia. Divaldo fala que era feia aquela criança. Esminguida, bracinhos fininhos, toda feinha. E ele, naquele momento, ele olhou para aquela criança e disse, meu Deus, mais uma criança, porque ele já não tinha mais lugar. E a moça que trabalhava com ele também disse, seu Divaldo, onde é que nós vamos botar mais um? Minha irmã, mas nós vamos dar um jeito. Ela vai ficar aqui com a gente. E pegou aquela criança e aninhou e fez com que a moça levasse e cuidasse. Naquele momento, a entidade que o havia perseguido por muito tempo apareceu sem a máscara e com o rosto lavado em pranto. Aquela criança colocada na porta do Divaldo era a mãe dessa pessoa numa outra existência. E quando o Divaldo aninhou e deu carinho e sentiu ternura por ela, foi como se fosse a ele mesmo. Naquele momento ele sentiu, foi mexido lá dentro a ferramenta do perdão necessária. Porque a gente quer expulsar um espírito obsessor da vida da gente. Muitas pessoas querem vir aqui na casa espírita e que seja afastado o espírito obsessor. O espírito obsessor é um cobrador. E ele só é afastado de perto da gente quando ele perdoa do fundo do coração. E quando ele se afasta e é encaminhado. E nós podemos doutrinar esse espírito, fazer com que esse espírito veja quanto que a gente pode se transformar e se reformar, muitas vezes numa única atitude, uma atitude de amor. Pois Divaldo cansou essa entidade, fez com que essa entidade o perdoasse de tanto assisti-lo fazer o bem. Que bicho nós estamos alimentando? O bicho do mal ou o bicho do bem? Então, nas nossas atitudes bondosas, nas nossas atitudes de ler, de estudar, nós estamos levando os nossos espíritos cobradores a ler e a estudar também. É caridade para conosco e para aquele espírito que nos acompanha. O movimento espírita tem por finalidade, em primeiro lugar, levar esclarecimento e fazer com que a gente desperte que somos nós que despertamos, tomamos consciência e aí afastamos as companhias espirituais negativas. A casa espírita muitas vezes coloca o nome da gente lá para as desobsessões, para o tratamento hométrico. Mas nós saímos, muitas vezes, com uma entidade encaminhada, mas nós temos outros cobradores. Existem alguns de nós que não fizemos mal a uma única pessoa, mas a várias pessoas na outra existência. Então, às vezes, a gente encaminha uma entidade, mas outras ainda estão nos cobrando. Sabe quando é que a pessoa perde a sintonia com a gente? Quando os espíritos sofredores perdem a sintonia com a gente? Quando a gente se transforma no bem. Quando a gente alimenta o bicho bom. Quando a gente vem para o espírito, quando a gente alimenta a casa com coisas boas. O bicho que a gente mais alimentar é aquele que vai crescer. Então, o bicho do bom. A plantinha, então, suportada pela escarcha do bem, pela retidão, ela logo irá para a luz. Se nós não nos apoiarmos no bem, no amor, na leitura saudável, edificante, nos bons programas, em vez de ligar naquele programa que só traz notícias ruins, naquele canal de TV, vamos ligar nesse canal aí, canal da TVCI, né, propaganda.
Tem horas que tem umas palestras maravilhosas, tem horas que tem uns debates sobre ufologia, quem gosta sobre ufologia. Tem horas que tem um programa de rádio que tem entrevistas com outras pessoas. Tem até inclusive um debate assim, que é das pessoas que estudam Ramatiz, tem um horário muito bom nesse canal. Que a gente possa abrir as nossas casas para boas programações. Que a gente possa aos poucos ir higienizando a nossa mente. Que tipo de música você coloca no rádio quando sai no carro? Ainda ontem nós saímos de uma casa espírita, depois eu estive numa palestra, e a pessoa que estava junto comigo no carro disse que ele havia sido parado, o carro dele foi trancado, porque um policial que estava com o carro dele particular, mas estava com a roupa, ele bloqueou a estrada para poder passar uma repreensão nos caras que estavam com droga. Aí ele foi parado no carro e o policial estava ali na frente. O policial estava naquele momento agindo da forma que ele foi orientado para trabalhar. Ir lá e passar uma reprimenda ou até dar uma daquele pessoal que estava com a droga ali. E ele obstruiu ali por algum motivo. Mas a pessoa que veio com o carro ali, naquele momento, não entendeu. Porque não era um carro de policial. Era um outro carro particular parado. Para dar uma coisa ruim neste momento, basta apenas você baixar a sua vibração. Você pode parar o carro, ficar esperando e observando, ou você pode chegar e ficar buzinando, ou você pode ainda descer e querer implicar. O trânsito é um lugar muito terrível. Se a gente não for com uma música boa dentro do carro, se a gente já não sair de casa assim, meio prevenido para se melhorar, para que durante o trajeto tudo corra bem, é um perigo na nossa vida o trânsito. O nosso lar não é o nosso refúgio. Quando a gente tem um dia estafante no serviço, a gente fica doido para chegar em casa e tirar os sapatos, afrouxar o cinto, a mulherada tirar o sutiã e relaxar. Aí chega em casa, em vez de relaxar, senta no sofá e fica vendo a carninha, não sei o que, não sei o que. Que tipo de relaxamento é esse? O nosso organismo, ele age instintivamente, liberando, sem que a gente conduza, substâncias que vão contaminando o nosso organismo. Então libera lá naquela hora, porque a gente não diz assim, isso é só uma novela. E o organismo lá responde, não, é só uma novela. Não, você fica na frente sentindo raiva da carninha, raiva não sei o quê, e vai liberando então suco gástrico, envenenando tudo contra a célula. Aí daqui a pouco você sai dali, da frente daquela, encharcadíssimo de hormônios, de substâncias, em vez de ser coisas boas, ruins. A televisão que servia para relaxar, lhe contamina com substâncias nocivas. Aí você vai para a cozinha, só tem isso para comer, Entra na tua casa, começa a trabalhar o ambiente doméstico. O que tiver para comer eu traço, O que tiver para comer eu faço, eu invento uma farofa de ovo, alguém já comeu farofa de cebola frita? Dá um cheirinho, fica com bastante fome para ver. É maravilhoso. Quantas vezes eu cheguei depois das 11h30 da noite em casa e as sobrinhas da janta eram do pai. Não era dos filhos, A sobrinha da janta. E a gente nem jantava, antigamente, mas a sobrinha sempre era do pai. A gente procurava, não tinha pão. A gente procurava, uma farofa de cebola aí, também. Às vezes a mãe e o pai se levantavam para comer, porque dava um cheiro na casa. E uma farofa de ovo. Tão bom, por que os nossos filhos hoje não agradecem, Mas a gente também às vezes não tem essa postura de gratidão. Que a gente vá saneando os nossos ambientes domésticos e agradecendo. Quando você entra na sua casa e começa a agradecer por cada coisa que você tem, não precisa nem rezar o Pai Nosso. Você já abençoou. A oração de gratidão ou o sentimento de gratidão é a melhor forma de sanear o ambiente doméstico. Entra na rua e agradece a rua, agradece a casa, agradece as pessoas, agradece a tudo. Você
você saneia o ambiente. Que nós possamos fazer a diferença. Hoje eu tive um sonho que foi o mais bonito que eu sonhei em toda a minha vida. Cantar essa música alimenta o espírito. Imaginar Jesus entrando dentro da casa da gente e sem que a porta se abrisse, ele entrou. E uma canção me ensinou. À medida em que a gente vai cantarolando essa música, estas músicas boas vão alimentando o nosso espírito e dando força à alma. Que tipo de música você canta? Quais são as músicas que você cantarola? Tem uma música, ultimamente eu tenho escutado, eu coloco no carro mesmo para escutar, que é um hino, é uma música, dessas músicas evangélicas. Mas a moça Aline Barros tem uma voz tão forte. E quando o pessoal lá na minha rua começou a se converter, eles cantavam, tocavam essa música bem alto. E é tão bom cantarolar. Não importa de que música, de que credo é, se ela faz bem para a alma. Que bom que aquilo vai e enxota e limpa o coração. Que tipo de música você está cantarolando? Porque ela foi embora, me deixou, me abandonou, porque ela foi com outro. Não cante músicas com letras dessa forma. Nenhum tipo de música que baixe o seu astral. Nenhum tipo de música que leve essa sintonia para dentro de casa. Os filmes, os programas de TV trazem companhias para dentro da sua casa. Que tipo de companhia você está alimentando? Uma boa noite para todos. Boa noite.